Olá, boa tarde. Já estamos no ar pela TV Câmara, canal 12.3 e Rádio Câmara 105.3. E hoje, dia 28 de abril, segunda-feira de 2025, vamos transmitir ao vivo daqui do auditório do Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador, Manuel Quirino, a 28ª sessão ordinária. Os vereadores já estão aqui chegando, se agrupando, se reorganizando para começar os debates, né, que tem a ver com a população, com o povo de Salvador. E aqui comigo eu estou com o vereador Palinha, que vai falar sobre o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Vereador, boa tarde. O que traz para a gente sobre esse dia, né, tão importante para a nossa população? É verdade. Um abraço a todas e todos, agradecendo a Deus por mais um dia de nossas vidas, me antecipando já nessa mensagem do 1º de maio, né, que será na quinta-feira, para dar os parabéns a todos os trabalhadores da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, porque nós sabemos que o trabalho é que dignifica as pessoas, as famílias. Sem um trabalho, a gente não consegue o sustento, não conseguimos pagar nossas contas. Por isso você, de A a Z, trabalhador do nosso estado, da nossa cidade, receba o abraço do seu amigo, que também sou operário, trabalhador, vereador Palinha. Muito obrigada, vereador, pela sua palavra. Uma boa sessão para o senhor, viu? Ok, obrigada. E comigo também a vereadora Marta Rodrigues, que vai falar sobre... Chega para aqui, Martinha. Boa tarde, tudo bem? O que você vai falar hoje com a gente, né? Ele tentei ali pescar um pouquinho de Deus e Mar, mas não consegui. Mas traga para a gente aí qual é o seu assunto. Pois é, o nosso assunto hoje aqui, neste espaço tão importante, fundamental, para os soteropolitanos e soteropolitanas, é sobre o leilão de áreas públicas verdes, que vai estar acontecendo amanhã, ali na Avenida Otávio Mangabeira, ali em Pituaçu, ali onde estava instalado o Circo Picolino. Então ali é uma área que tinha restinga, tinha vegetação, tinha coqueiro, e que o prefeito da capital andou falando é que a bancada de oposição estava promovendo fake news, que ali não existia. Ali existia sim, prefeito, só que a prefeitura foi retirando para hoje ter condições de trazer esse leilão e colocar à venda. E o leilão vai acontecer amanhã às 10 horas. E nós vamos estar lá nesta área, nessa mobilização, porque nós precisamos de áreas públicas e verdes, a garantia para o nosso conforto ambiental, para a nossa qualidade de vida. Então, sobre todas essas demandas que nós estamos ouvindo, e sem fazer uma ampla divulgação, o que a prefeitura tem dito que ali vai ser um grande restaurante gastronômico com oceanário. Isso aí precisa ouvir também a população e ver se o local ideal é ali. Não somos contra que tenha, agora tem que ver o local, porque ali já está de frente ali para o mar, para aquela praia ali maravilhosa. E se você acaba construindo, dando uma outra destinação a esta área pública, isso compromete também o nosso ir e vir naquela área. O Circo Picolino mesmo, antes que estava ali, era uma escola de formação. Imagine quantos e quantas pessoas que estão hoje vivendo do circo, que não foi aluno e não aprendeu ali. Então a gente precisa discutir a destinação das nossas áreas públicas e verde com toda a sociedade, porque é isso que a sociedade espera. Porque quanto mais debate, quanto mais escuta e quanto mais apresentação, isso só fortalece também o que a nossa sociedade no dia a dia clama por participação popular e por controle social. Então nós estamos com este compromisso, mobilizando para amanhã às 10 horas, na área ali na Avenida Otávio Mangabeira, em Pituaçu, para que este leilão, mais uma vez, como foi igual o anterior, que foi ali do Morro do Ipiranga, aqui, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo conseguiu uma liminar e suspendeu, que a gente consiga também amanhã, que tenha êxito nesta mobilização, onde os movimentos estão também imbuídos e buscando também, cada vez mais, dar conta dessa situação da cidade, que não é, a nossa cidade não está à venda, especialmente as nossas áreas públicas e onde ainda tem verde, que a gente precisa viver e respirar. Mais verde na nossa cidade. Por mais verde, é isso que a gente precisa, porque quando não tem, a gente sabe do risco e do perigo que nós
as nossas crianças, para todo mundo, porque o efeito estufa vai atingir quem está atrás, o calor. E isso é o que a gente tem visto em Salvador, uma sensação térmica e um calor que às vezes a gente não consegue nem respirar. Muito obrigada, vereadora, pela sua palavra aqui com a gente, nessa segunda-feira, dia 28. E comigo também o vereador Quênio Rezende, ele que quer agradecer aí sobre os projetos de esporte que já estão sendo viabilizados, já estão acontecendo, né? E trazendo isso aí, mais movimento, mais lazer para as pessoas, né? Boa tarde, vereador. Boa tarde, minha amiga, boa tarde a todos da TV Câmara. É isso aí, a gente sabe que o esporte ele é um braço muito forte de ressocialização e também de combate à criminalidade, enfim. E eu queria falar para essa pessoa sobre a satisfação de ver um sonho realizado. Todo mundo tem um sonho, não é verdade? E eu tive na assinatura do termo de compromisso do prefeito Bruno Reis com o projeto do esporte, com o projeto da Bolsa Atleta, e eu pude ver lá mais de 350 famílias felizes, alegres, por causa desse projeto. Então, nós só temos a dizer... Sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura. Boa tarde a todos. Senhores vereadores e vereadoras, submeto à plenária a votação da ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Leitura do expediente, primeiro secretário, vereador Alexandre Aleluia. Leitura do expediente, presidente, nos termos do inciso 2º do artigo 40 do Regimento Interno, inclua-se no expediente segunda documentação. Ofício 3025, enviado pelo Executivo Municipal, referente ao veto parcial ao projeto de lei 01/24 do vereador Augusto Vasconcelos. Também o ofício 3325, enviado pelo Executivo Municipal, referente ao veto parcial ao projeto de lei 1024 do vereador Marcelo Maia. E, por fim, o ofício número 3425, enviado pelo Executivo Municipal, referente ao veto parcial ao projeto de lei 13623 do vereador Cláudio Tinoco. Sem mais, presidente. Obrigado, vereador Aleluia. Nós daremos início à tribuna popular, ressaltando a importância dos dois temas que estão aqui inscritos, e os representantes terão o tempo de 10 minutos cada para exposição. A primeira associação, Abraço à Microcefalia, nós teremos a participação de Raniele Santos e Mara Rúbia, elas que dividirão o tempo de 10 minutos. Vai ser Mara? Então, Mara, por todo o período de 10 minutos. Já convidando para fazer uso da palavra Mara Rúbia, representando a associação Abraço à Microcefalia. Inclusive, eu fui para BH depois. Eu conheci ele aqui, né? Estava em BH. Boa tarde, pessoal. Sou Mara, mãe de Benjamin, essa criança que está aqui na frente. Ele tem 9 anos e tem a síndrome congênita do Zika vírus. Eu vou pedir bem a atenção de vocês, porque para vocês conseguirem entender a nossa causa, a nossa busca aqui, vocês precisam ouvir um pouco sobre qual é a nossa real demanda. Sou mãe do pequeno Benjamin, que ele tem a síndrome congênita do Zika vírus. Para quem não lembra, em 2015, houve a epidemia do Zika vírus e várias crianças foram acometidas por malformações cerebrais, né? Dentre elas, a microcefalia, hidrocefalia, a genesia do verme cerebelar, teve várias complicações, disfagia, epilepsia e complicações motoras também. Eu quero agradecer a oportunidade por esse momento de fala, viabilizado pelo vereador Palhinha, para que possamos expor para os senhores e senhoras a nossa realidade. Benjamin foi diagnosticado com lesões cerebrais na gestação, e desde lá foram inúmeros desafios para que ele estivesse aqui hoje. São 10 anos de uma condição que traz incerteza de vida todos os dias. São 10 anos de uma condição que mudou a vida de mais de 5.000 pessoas desde 2015. E mais de 3.500 vivenciam o luto hoje, pois perderam suas crianças. Sim,
De 5.000 crianças notificadas, fora as que não foram notificadas na época, hoje temos menos de 1.600 crianças. Falta de espaços terapêuticos que, muito mais do que fazer a criança andar ou falar, visam garantir qualidade de vida das crianças que sofreram com a disfagia, que pode provocar pneumonia de repetição, luxação de quadril, escoliose, bexiga neurogênica, que causa infecção urinária de repetição, além das crises convulsivas de difícil controle, trazendo ênfase que a pneumonia de repetição, a infecção urinária de repetição, pode causar sepse e, consequente, morte, como já aconteceu com várias das nossas crianças. Falta de equipamentos adaptados às necessidades das crianças, cadeira de rodas, cadeira de banho. As cadeiras disponibilizadas pelo SUS, elas não vêm adaptadas. Então, precisa desembolsar em torno de R$ 1.500 para fazer a adaptação. A de Benjamin foi R$ 6.000, eu tive que fazer campanha para comprar. A de Clara teve que ser adaptada por fora, porque elas não são adaptadas à condição da criança. As crianças, elas não têm controle de cervical, não têm controle de coluna e, portanto, ficam em posições viciosas, ocasionando mais um problema que é a escoliose. Falta de inclusão escolar, pois não se trata apenas de matricular a criança, mas dar acessibilidade através de estrutura, equipamentos, atividades adaptadas, materiais. É um desafio tremendo para a gente com a Secretaria da Educação. É uma secretaria que não nos ouve, não nos dá muito espaço e não disponibiliza auxiliar de desenvolvimento infantil para todas as crianças. E isso leva as crianças não poderem estarem presentes no ambiente escolar. Sendo que tudo que eu estou falando aqui é algo que é garantido em lei, no artigo 5º da Constituição, está lá tudo que é do direito do Estado, direito da família, e o que é direito do poder público, muitas vezes é negligenciado para as nossas crianças, que é muito além do que um corpo que dá despesa ao município, ao Estado ou à nação. Mas aqui é o amor da vida de alguém. Aqui é o amor da vida de Raniele, ali o amor da minha vida, que eu não quero deixar dentro de casa preso porque eu não consigo acessibilidade, porque eu não consigo estar nos espaços. Eu coloquei aqui na outra semana que eu vim, aqui nesse ambiente que é provisório, mas mesmo provisório não é um ambiente para uma pessoa cadeirante. Na outra semana que eu vim aqui, tinha um cadeirante adulto e ele teve que ficar no meio do caminho porque não podia descer e não tem um espaço para que fique aqui. Então, muito mais do que querer botar a pessoa no lugar, ela tem que sentir pertencente a esse lugar. O que aqui ainda falta nesse sentido. Falta de serviço de capacitação e acesso nas unidades de saúde, sobrecarga da atenção especializada, que poderia ser feita nas unidades básicas, que ficam sob responsabilidade apenas dos médicos especialistas, gerando essa sobrecarga. A ONG Abraço à Microcefalia, ela é uma instituição, essa daqui. Quantas aqui a conhecem Abraço? Poucas pessoas. Então, eu convido vocês a acessarem o Instagram Abraço à Microcefalia, para vocês conhecerem o trabalho dessa ONG. Essa ONG foi fundada logo em 2016, depois que as crianças nasceram, e é de suma importância porque ela deu direcionamento para as famílias no momento em que mais precisava, no momento em que vivenciava o luto do filho que não veio, que veio uma criança com deficiência, com todas as suas questões, e a ONG veio dar esse suporte. Conta com uma estrutura tremenda hoje ali em Mussurunga, mas a gente não tem recursos para manter essa instituição. E, por isso, a gente está já há 2 semanas com o serviço suspenso. 2 semanas, né? Com o serviço de reabilitação suspenso por falta de recurso. Aí, pode falar, e o recurso federal, e o recurso do município? A gente não conseguiu, pelo tamanho do espaço, garantir os alvarás ainda necessários para fazer o convênio com a prefeitura ou com o Estado. Então, a gente precisa de recursos financeiros, de apoio. A gente está recebendo o apoio bastante aqui do vereador Palhinha, na questão com os bombeiros, né, com a prefeitura, para que a gente consiga esses alvarás e, assim, consiga fazer o processo de reabilitação. Nossas crianças, elas são mais do que números ou peso para os cofres públicos. Não queremos que deixem morrer por falta de assistência, que eles são garantidas. Queremos clamar aos senhores, representantes do povo, que foram eleitos pelo povo, que foram eleitos pelas mães, pelos pais, pelos tios, pelos parentes dessas crianças. Elas não votam, mas os seus familiares votam. E votarem vocês para hoje estarem aqui, para representarem a nós e a eles. Né? Atenção, tem um projeto de lei tramitando que é cuidar de quem cuida. Hoje a gente está aqui
com essas crianças, muitas não conseguem nem trabalhar por conta da demanda que a criança tem. É demanda física, de saúde, home care, criança que não consegue ficar sem uma assistência domiciliar. Então, precisa dar uma atenção a esse projeto de lei 33 de 2024, viabilizar o funcionamento da ONG para que as famílias tenham um local de referência, bem como ampliação de vagas nos centros de reabilitação, porque foram entregues vários centros de reabilitação. No entanto, a demanda é muito alta, principalmente de demandas comportamentais, e a gente não consegue encontrar vaga para levar essas crianças para fazer reabilitação. Capacitação e referência nos atendimentos nas UPAs, inclusão das crianças das famílias que ficaram de fora do Minha Casa Minha Vida, em 2018, e apoio para a derrubada do veto 2025, que é um projeto de lei 6064, que garante uma reparação social para a epidemia do Zika vírus. E por isso pedimos o apoio dos líderes congressistas federais, dos seus respectivos partidos, para a derrubada desse veto. Raniele vai finalizar. Obrigada, Vilmara. Boa tarde a todos. Peço um minuto da atenção de vocês. Eu vejo que há muitos burburinhos, né? Enquanto a pessoa está falando aqui em cima, muitas pessoas estão conversando e eu acho uma falta de respeito por ser uma casa do povo. E, primeiramente, agradecer ao vereador Palhinha. Essa é uma causa importante, não é uma causa para ser irrelevante, para as pessoas ficarem de burburinhos. Alguns rostos conhecidos aqui, alguns parceiros do Abraço, muitas pessoas com frequência que frequentam diariamente a instituição e conhecem a demanda das crianças. Não é fácil, tá, essa vivência. Não é fácil a gente estar aqui com as crianças hoje, porque para se locomover de casa, de uma ladeira, de uma escada, para montar uma cadeira de rodas, eu gostaria que um de vocês tentassem fazer isso. Só um de vocês tentassem desmontar e montar. Ou pega uma mãe, pede para desmontar uma cadeira e vocês montam, só assistindo um vídeo no YouTube. Porque é isso que nós vivemos diariamente. Nós aprendemos um dia de cada vez. E eu peço que vocês, encarecidamente, peguem um papel desse, em nome do Pix do Abraço, para que possa contribuir, para que essas crianças não venham a ficar atrofiadas, a não depender de uma cirurgia de quadril. Porque hoje no Brasil nós somos atrasados relacionados à saúde. E muito. Saúde, educação, acessibilidade, é um conjunto de situações. Mas a gente está aqui hoje e abriram as portas. A gente não quer que essas portas se fechem. A gente espera que tenha vários outros convites como esse e que vocês possam abrir os olhos e ouvidos. Agradeço a todos vocês e obrigado pelo espaço. Muito obrigado a Mara Rúbia e a Raniele Santos. Nós daremos sequência ainda à Tribuna Popular e, em seguida, estarão abertas as inscrições para comentários por parte dos vereadores e das vereadoras. Apenas registramos que, diante de um auditório, eu diria, improvisado para uma sessão, é comum que até a gente possa ter, não só no suporte de serviço, quanto da plateia, alguma interferência, mas nada que possa, eu diria, tirar a atenção de todos para uma causa tão nobre, tão importante. A Câmara Municipal, em nome do presidente Carlos Muniz, e de todos os vereadores e vereadoras, estarão sempre acolhendo ao movimento do abraçaço aí, do abraço à microcefalia. Em sequência, a União dos Escoteiros do Brasil, pela representante Júlia Pedreira Silva Santana, Júlia Pedreira Silva Santana, Salatiel de Jesus Souza e Bruna Morim de Paula estão convidados aqui ao púlpito para representarem a União dos Escoteiros do Brasil. Vocês têm 10 minutos para exposição. Todos conseguem me ouvir? Sim. Boa tarde a todos e a todas presentes. Meu nome é Salatiel de Jesus Souza, sou escoteiro do 2º Grupo Escoteiro do Mar Marcílio Dias, que fica localizado no bairro do Comércio.
e foi fundado em 1940. Hoje, tenho 21 anos e sou escoteiro há 14 anos, desde 2011. Meu nome é Júlia Pedreira Silva Santana, sou escoteira da modalidade básica do Grupo Escoteiro Maria Quitéria 87BA, que fica localizado em Pernambués e foi fundado em 2018. Tenho 12 anos e sou escoteira há 5 anos, desde 2019. Meu nome é Bruna Morins de Paula, sou escoteiro da modalidade básica do Grupo Escoteiro Cardeal da Silva 33BA, que fica localizado na Pituba e foi fundado em 1968. Tenho 14 anos e sou escoteiro há 7 anos, desde 2018. É com grande alegria, emoção e profundo respeito que estamos aqui reunidos na Câmara Municipal de Salvador, nessa data de 28 de abril de 2025, para celebrar os 110 anos do movimento escoteiro na Bahia. Hoje, nós celebramos mais do que uma data. Nós celebramos uma rica história de amizade, crescimento e valores que moldaram a vida de inúmeros jovens, inclusive as nossas. O escotismo é um movimento de educação não formal, juvenil, sem fins lucrativos, voluntário, apartidário e que visa formar cidadãos conscientes, ativos e responsáveis, capazes de contribuir positivamente para a sua sociedade. Aqui na Bahia, já são 11 décadas de uma história que começou com coragem, visão e o sonho de formar jovens comprometidos com um mundo melhor. Agora, nós vamos voltar um pouco no tempo. Estamos em 21 de dezembro de 1915, no elegante salão do antigo Clube Politeama Baiano, hoje o Instituto Feminino da Bahia. Ali, diante de uma plateia formada por intelectuais, artistas e jovens curiosos, um homem sobe ao palco com um brilho nos olhos. Seu nome, Aloísio Lopes Pereira de Carvalho. Jornalista, escritor, jurista e político visionário. Proprietário do Jornal de Notícias. Ao seu lado, o maestro Laborda, amigo e entusiasta, que ajudou a organizar aquele que seria um marco na juventude baiana. O festival selaria o nascimento do movimento escoteiro em nosso estado. Naquele festival, Aloísio de Carvalho leu um discurso acalorado, na qual apresenta ao povo baiano os princípios do escotismo, inspirado no modelo criado por Lord Baden-Powell na Inglaterra em 1907. Ele fala sobre honra, sobre trabalho em equipe, sobre o valor de servir, sobre a beleza de aprender com a natureza e a importância de viver com propósito. Naquela noite, uma semente foi plantada, e como toda boa semente, ela germinou, mesmo que enfrentando o tempo, as pausas e os recomeços. Décadas se passaram. Em 1940, nascem os primeiros grupos escoteiros oficialmente registrados na Bahia. O Grupo Escoteiro do Mar Almirante Tamandaré, o Grupo Escoteiro do Mar Marcílio Dias e o Grupo Escoteiro do Mar João das Botas, em Salvador. O marco do início da era institucional do escotismo baiano. Nomes como o chefe Valdemar Henriques da Silva, chefe Djalma Ribeiro, chefe Severina Maria da Costa Barreto e chefe Milton Moreira Rosa deixaram marcas profundas em gerações inteiras. Eles, como tantos outros, foram ponte entre o ideal e a prática, entre o sonho e a construção concreta do caráter dos jovens. Hoje, mais de um século depois, o escotismo na Bahia continua vivo, pulsante e transformador, contribuindo positivamente para a sociedade baiana, sendo um aliado no desenvolvimento de habilidades e valores essenciais para os jovens, como o trabalho em equipe, a liderança, resiliência e, principalmente, o respeito ao próximo. Tornou-se uma maravilhosa rede de aprendizado e experiência. Cada acampamento, cada atividade e cada novo amigo nos ensina lições valiosas sobre respeito, solidariedade e cidadania. São centenas de meninos e meninas que, com lenços no pescoço e brilho nos olhos, aprendem a fazer o melhor possível a cada dia. Nós aprendemos a cuidar do planeta. Aprendemos a ouvir. Aprendemos a se comprometer. Aprendemos a sermos líderes e servidores ao mesmo tempo. Em um mundo tão acelerado e, por vezes, desconectado, o escotismo continua a ser farol, bússola e abrigo. Hoje homenageamos os pioneiros, mas, acima de tudo, homenageamos a promessa de continuar essa trilha com coragem, humildade e serviço. Nós, jovens escoteiros, olhamos para o futuro com esperança. Queremos continuar essa linda história construída por aqueles que vieram antes de nós. E, para isso, fazemos um compromisso. Vamos espalhar os valores que aprendemos, fortalecer as amizades que fazemos e garantir que o escotismo continue a florescer em nosso estado. E por isso,
é uma honra estarmos aqui para falarmos sobre a importância e as contribuições do movimento escoteiro. Convidamos vossas senhorias a conhecerem e apoiarem esse movimento tão importante para nós, jovens. Juntos, podemos fazer a diferença cada vez maior na construção de uma sociedade mais justa e igualitária e, principalmente, de um mundo melhor. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesse espaço de participação popular na Câmara Municipal de Salvador, nesse momento de celebração escoteira. E agradecemos em especial a todos os chefes voluntários, aos pais, aos parceiros, aos antigos escoteiros que mantêm viva essa chama, dedicando seu tempo e amor para nos guiar ao longo dessa jornada. Sem vocês, nossa experiência no escotismo não seria a mesma. Que os ventos que sopraram naquela noite de 1915 no Politeama continuem a nos inspirar por muitos e muitos anos. Que venham mais 110 anos. E que a cada novo passo, a cada nova promessa, a gente se lembre, o escotismo não é apenas um movimento. É um modo de viver. É um legado. É uma escolha diária de ser útil, leal, justo, responsável e feliz. Viva o escotismo da Bahia. Viva seus 110 anos. E viva todos aqueles que ajudam a manter essa história sempre em marcha. Muito obrigado por estarem aqui e fazerem parte dessa celebração. Juntos, continuaremos a construir um futuro incrível para o movimento escoteiro na Bahia. Sempre alerta para servir e o melhor possível. Vamos, escoteira no 3. 1, 2, 3. Muito obrigado a Júlia, Salatiel e Bruno pela apresentação. Já com as inscrições para comentário da Tribuna Popular, vereador Orlando Palhinha, pelo tempo de 3 minutos. Boa tarde a todos e todas, agradecendo a Deus mais um dia de nossas vidas. Senhoras e senhores, senhor presidente, plateia, esse mês de abril é um mês atípico. Nós fizemos aqui nesta cidade, nesse espaço, audiências públicas tratando desse assunto da microcefalia, em decorrência do vírus da Zika. Tivemos, inclusive, a visita em loco, lá em Mussurunga, conhecendo o espaço dessas mães de família e pais de família sofridos, onde pude reforçar a necessidade, buscando políticas públicas e apoio para essas famílias. Na ocasião também, destaquei o dia Atenção às Pessoas com Microcefalia, celebrado em 14 de abril, instituído através do projeto de lei de minha autoria, 9.047, de 2016. Então eu chamei para mim o sofrimento dessas famílias, que eu também sou de origem humilde, famílias pobres, pais e mães de famílias, deixaram suas atividades, de ter o seu ganha-pão de cada dia. E em Brasília tramita o projeto, onde o presidente Lula vetou o apoio, a ajuda para essas famílias. E nós fizemos audiência pública aqui, convidamos o pessoal do governo do Estado, convidando o governo do Estado aqui do município, o secretário Rodrigo também, convidamos membros do Corpo de Bombeiros. Essa associação, o governo do Estado, minha vereadora Marta, meu vereador Silvio Humberto, o governo do Estado celebrou um espaço lá, um comodato, por 6 anos, o governo liberou o espaço. E essa audiência pública, ela visa pedir ao governo do Estado a renovação por mais 6 anos, 10 anos, da renovação desse comodato que está vencendo. Também estou fazendo um apelo ao comandante do Corpo de Bombeiros, que libere até o alvará provisório, para que a gente possa apresentar aqui a utilidade pública para essa instituição, para que a Prefeitura possa celebrar convênios, através da Secretaria de Saúde, através da SEMPRE. Porque essas mães de famílias que levam seus filhos lá para o espaço, a Ame Abraço, lá em Mussurunga, elas também precisam participar de oficinas, enquanto seus filhos estão fazendo terapias. Então esse projeto visa buscar apoio do governo do Estado, buscar apoio da Prefeitura, da Câmara Municipal, que está aqui abrindo esse espaço. E a gente faz um apelo. E eu quero, antes de encerrar, agradecer ao companheiro da imprensa, José Eduardo, que na última sexta-feira fez uma campanha nessa cidade, para que pudesse cobrir a despesa do mês de março, conseguiu arrecadar, porque essa instituição tem uma despesa mensal em torno de R$24 mil e não tem fim lucrativo nenhum, não recebe doação alguma. Por isso, Zé Eduardo fez a campanha e, graças a Deus, conseguiram cobrir a despesa do mês de março. E
a Mara Rubia, que fez o seu pronunciamento, parabéns. Ela traz aqui um Pix pedindo o apoio dos vereadores, das vereadoras, da plateia, para que possa ajudar essa instituição. Porque só quem tem alguém cadeirante, alguém com essa situação, é que sabe o que é sofrer. Deixar de trabalhar, pais e mães de família, para cuidar de uma vida. Eles não pediram para nascer, mas é uma vida e nós temos que respeitar e dar condições humanas, como perpetua a Constituição Federal. Um forte abraço e que Deus abençoe. Está aqui o Pix para quem possa ajudar. Deus abençoe, Deus seja louvado. Senhores vereadores, encontra-se sobre a mesa 2 pedidos de licença, licenças dos vereadores Sidninho e André Fraga. Eu submeto à plenária, senhores vereadores e vereadoras que aprovam, permaneçam como estão. Aprovadas as licenças. Vereadora Aladilce, comentar, tribuna popular pelo tempo de 3 minutos. Débora falou antes de você. Você vai aqui entrar aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero saudar a todos nessa plenária, de maneira especial as representantes aqui da Associação Abraço à Microcefalia, Raniele Santos e Mara Rúbia, que de maneira muito competente, né, nos trouxeram as demandas desse segmento, e também saudar a União dos Escoteiros do Brasil, Júlia Pedreira, Salatiel de Jesus e Bruno Amorim, que de maneira, através de um jogral aqui também, mostraram com muita competência a importância do escotismo. Mas, senhor presidente, como profissional da área da saúde e acompanhando os problemas de saúde dessa cidade e desse país, eu não poderia deixar de me pronunciar em apoio irrestrito à luta das mães, né, e dos familiares das crianças com microcefalia. Eu acho que essa casa deveria, todos os vereadores e vereadoras, independente de sigla partidária, nós deveríamos nos unir em torno dessa causa. É uma causa nobre, importante, né, que nós precisamos de envolvimento da casa, da Câmara Municipal, como instituição. Então, eu queria propor, senhor presidente, que essa pauta que foi apresentada aqui, que diz respeito a ações na área da saúde, na área de assistência social e outras, também na área de auxílios, que nós transformássemos em uma pauta, uma plataforma única, e dirigíssemos à Prefeitura de Salvador, diversos órgãos competentes, e também ao Governo do Estado, como uma contribuição da Câmara Municipal de Salvador no esforço de vocês. Eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer, é abraçar não só a instituição, como abraçar a pauta de vocês, que deve ser uma pauta nossa também, nós que somos representantes de toda a população de Salvador. Então, fica aqui, senhor presidente, a minha contribuição é que a gente transforme essa pauta numa pauta da casa. O que for do município, que seja atendido pelo município, o que for do governo do Estado, que seja também o governo do Estado instado a olhar e a atender. E saudar, aí dizer da minha admiração pelo escotismo, essa força jovem, essa força que atravessa gerações e que está aí a apoiar, né, e a contribuir com tantos movimentos nessa cidade e nesse país. Parabéns pelos 110 anos do escotismo na Bahia e no Brasil. Obrigada. Obrigado, vereadora. Para comentar, tribuna popular, vereador Tel Sena, pelo tempo de 3 minutos. Quero lembrar a todos que nós temos aqui 14 vereadores inscritos, 2 já fizeram uso da palavra, e muito provavelmente nós não teremos tempo para o pinga-fogo, muito menos para os tempos partidários, em virtude da prévia convocação do Colégio de Líderes para as 15h30. Então, fazendo esse registro, já passando a palavra ao vereador Tel Sena. Vai, rapaz. Vai, senão você não vai ter tempo.
Você não vai comentar, não? Telcena passa a palavra, vereador Duda Sanches. Ausente do plenário, vereadora Marta Rodrigues. O senhor aqui também? Senhor presidente, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores, a galeria, mais uma vez aqui, também repleta. Eu quero iniciar saudando aqui os 3 escoteiros que aqui vieram trazer um pouco da sua vivência, do seu relato, e elogiar também, porque veio uma jovem, uma mulher também trazendo da importância dessa luta no dia a dia, além dos 2 que conseguiram nesse tempo tão curto, uma capacidade de síntese brilhante, trazer o que vocês estão executando, cada um de seu lugar e situando também geograficamente em Salvador e nos convidando para acompanhar. Mas eu quero saudar também as 2 mães que aqui subiram a esta casa, essa tribuna, para trazer as suas informações, e isso mostra a importância também desta casa estar aqui sendo representada por diversos vereadores e vereadoras, que recebeu também o voto popular, e isso mostra também, aqui nas 2 falas, a importância desses depoimentos. A presidenta Raniele Nascimento, que trouxe dados também muito importantes. E aí, Raniele, eu trago aqui mais, corroboro com a sua fala, com seus dados, mas dentre esses que você apresentou aqui, muitos são ainda subnotificados. E isso é muito grave com essa subnotificação, porque estima essa quantidade de criança, de quase 7.000, né, nascido com a síndrome, mas que também tem 4.500 que não resistiram e já faleceram, e que vocês estão lutando com a ONG, que já tem mais de 1.500 crianças que estão vivas e precisam deste apoio continuado. Por isso que é importante a vinda de vocês. Mara Rúbia também Oliveira, como ela se identificou, que é a mãe de Benjamin, de 9 anos, trouxe também aqui a situação de quem cuida também, que é um projeto que o presidente Lula já tornou-se realidade, quem cuida do cuidador. E isso mostra a importância, porque vocês são maioria mãe solo, que no dia a dia estão buscando, através da associação, mas que também tem um nível de esgotamento. Eu sei da exaustão, que é você também parar para se dedicar a vida aos seus filhos e filhas. E isto, nós precisamos também abraçar a causa das crianças com síndrome congênita do Zika vírus e trazer também, já concluindo, senhor presidente, as complicações severas, como disfagia, crises neurológicas, desnutrição, dificuldades motoras, risco constante de engasgo. Sempre que eu encontro uma mãe, ela traz também toda esta preocupação. Por isso, podem contar aqui com o nosso apoio. Já tem aqui, vocês já fizeram uma audiência que foi promovida aqui pelo vereador Palhinha. Obrigado, importante a vinda aqui na tribuna, porque todos os vereadores e vereadoras tiveram condições de ouvir o que vocês apresentaram. Muito obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Marta Rodrigues. Para comentar a tribuna popular, vereador César Leite, pelo tempo de 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Saudar os escoteiros. Minha mãe também, eu acho que é Lobinha, né? Não é isso? Me confirme. É escoteiros e Lobinhas, é isso? Ah, tá. Saudar a todos vocês. Saudar, abraço. Aqui, Raniele, a Mara também. Quando eu fui
primeiro mandato de vereador, quem conduzia a associação era a Mila e Joana, né, que a gente fez uma amizade muito boa, trabalhamos muito na época para ajudar Palhinha a Abraço, e é bom essa troca, porque isso é natural. Nossos filhos, né, eu tenho 2 filhos com deficiência, vocês sabem disso, requer muita atenção. Então, essa troca entre gestão, essa troca na associação é muito importante. Parabenizar a Palhinha pela sensibilidade, pelo apoio que está dando, uma causa tão nobre. Saiba que eu sou presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência, nós fazemos reuniões abertas sempre com o segmento. Palhinha é integrante ativo da comissão, a comissão está à disposição da Abraço e também das mães com filhos com microcefalia, para debates e também para levar suas demandas. Um ponto importante que eu comentei na última reunião aberta, que teve presente o vereador Júlio, o vereador Kel, né, também, e que isso pouco se fala, na verdade, do ponto de vista federal, pouco se fala, que é o seguinte: eu tenho 2 filhos com deficiência, graças a Deus, hoje eu tenho uma condição financeira que eu consigo sustentar meus filhos, eu consigo ter uma cuidadora, e oro todos os dias para que eu acompanhe a vida de meus filhos e eu consiga acompanhar até o momento que eles façam a passagem, porque eu sei da minha força, eu sei do que eu posso suportar, e eu peço a Deus todos os dias esse suporte. Mas muitas mães hoje têm seus filhos com deficiência, que se dedicam a vida toda, abrem mão do seu trabalho, não conseguem inserção no mercado de trabalho, passam a vida toda, e pela condição natural da síndrome, muitas vezes o filho vai antes da mãe, e essa mãe fica completamente desassistida da Previdência Social, desassistida de inserção de mercado. Então, isso precisa ser debatido a nível federal para dar suporte a mães e pais que têm seus filhos, que já têm dificuldade para poder mantê-los, e naquele momento de maior dor, que é a perda do seu filho, ainda não consegue nem se inserir no trabalho e nem se consegue ter o apoio da Previdência Social. Previdência essa que ainda temos bandidos em associações levando dinheiro de pessoas que trabalharam a vida toda. Então, eu deixo aqui minha indignação em relação a isso, e que nossos deputados federais possam trabalhar nesse tema de suma importância para pais e mães que têm filhos com deficiência. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador César Leite. Para comentar, tribuna popular, vereador João Cláudio Bacelar, pelo tempo de 3 minutos. Boa tarde a todos e a todas, nobres colegas, vereadores e vereadoras, imprensa aqui presente, TV Câmara, toda a plateia, a Associação Abraço, a União dos Escoteiros do Brasil, a minha saudação, saudar a Palhinha e parabenizar pela iniciativa. E eu quero falar hoje especialmente sobre a Abraço, né, uma entidade que já há alguns anos vem dedicando amor, coragem e atenção a crianças com microcefalia associada ao Zika vírus e às suas famílias. Eu já estive presente na Abraço em algumas oportunidades, participei de reuniões, participei de eventos e pude ver, sentir pessoalmente o trabalho que é feito e a importância desse trabalho. Um trabalho que muitas vezes o poder público não consegue realizar. E eles suprem essa lacuna com dedicação, com amor, com carinho. E, além das crianças, muito além das crianças, é um trabalho que envolve os pais, as famílias, principalmente as mães, que têm jornadas exaustivas de trabalho, em alguns casos, outras que não têm nem condição de trabalhar, mas que se dedicam integralmente à saúde e à vida de seus filhos. Então, essa associação Abraço, ela engloba tudo isso, não somente as crianças, mas também os pais. E aqui é importante a gente reconhecer, né, com franqueza, que em algumas oportunidades o poder público, ao invés de ser ponte, né, a burocracia administrativa cria também obstáculos. E eu já presenciei, na verdade, fui parte, né, já de 2 emendas destinadas pelo deputado federal Bacelar para Abraço Microcefalia, né, uma de R$400 mil e outra de R$100 mil, que chegaram, né, isso não é em tom de crítica, mas é um tom de uma construção de melhorias
né, que todos nós possamos aqui fazer essa reflexão, mas por 2 vezes já Bacelar colocou emendas no Estado e que a burocracia administrativa, que a papelada, né, que os entraves também da própria associação, que não tinha alvará de funcionamento de bombeiros, né, que não tinha alguns documentos, essas emendas não conseguiram chegar na finalidade, não conseguiram chegar na entidade. Então é importante, né, eu como vereador dessa casa, faço um apelo aos colegas, faço um apelo aos poderes executivos, faço um apelo a toda a sociedade para que reconheçam, valorizem e apoiem o trabalho da Abraço à Microcefalia. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, vereador. Comentar, Tribuna Popular, vereador professor Hamilton Assis, pelo tempo 3 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras, o nosso público aqui presente, né, lotado. Quero saudar aqui, né, a União dos Escoteiros aqui de Salvador, parabenizar pela sua data e, da mesma forma, né, saudar aqui a Associação Abraço e pedir licença para dizer algumas palavras. E digo isso do lugar de professor que esteve na rede municipal de educação de Salvador, que acompanha a inclusão dessas crianças e que acompanha no cotidiano das escolas o sofrimento dessas mães e a falta deliberada de ADIs para cuidar dessas crianças que acabam ficando em casa porque a Secretaria de Educação não consegue responder às demandas necessárias mínimas para ajudar a escola a acolher essas crianças. Ainda quero acrescentar um problema também grave, muito grave. A inclusão dessas crianças também levou a uma sobrecarga muito grande do trabalho dos professores e professoras na sala de aula, que tem que dividir a sua atenção com o cuidado com essas crianças e que muitas vezes não tem o auxiliar necessário para assegurar de que ela lhe dê a atenção devida, e essas professoras estão sobrecarregadas. E não por coincidência, a maioria dessas professoras e professores são mulheres, a gente sabe disso. E são pessoas que estão numa categoria que está voltada para o cuidado. E a gente precisa prestar atenção sobre isso. E sobre isso, nós apresentamos um projeto aqui, que é o projeto 07 de 2025, que trata da política de cuidado, que diz respeito exatamente à necessidade da Prefeitura de Salvador articular-se com a política nacional de cuidado desenvolvida pelo governo federal para dar atenção às mães, principalmente, que dedicam as suas vidas e também estão sofrendo a mesma sobrecarga, uma sobrecarga que a gente sabe que é histórica, porque essas mulheres não cuidam só dos seus filhos, que na maioria das vezes, é abandonado pelos seus companheiros, homens que não dão uma atenção a essas mulheres. Portanto, eu acho que nós, homens, aqui deveríamos fazer uma autocrítica necessária, porque o poder, tanto na esfera municipal, legislativa, como estadual, na sua maioria é ocupado por homens, enquanto que essas mulheres, no trabalho do cuidado, estão lá, historicamente, dedicando as suas vidas e nunca tiveram ou não têm a atenção necessária para que elas possam, de fato, ter dignidade no cuidado com seus filhos, tenha assistência e seguridade. E, por fim, eu quero parabenizar a Palhinha por essa iniciativa. Conte com a gente. Eu não faço parte da Comissão de Educação, mas estamos na Comissão de Reparação e acho que de lá nós podemos falar com propriedade. Por quê? Porque a maioria dessas mulheres que enfrentam esse problema da falta de assistência do Estado e das políticas do município são mulheres negras. São mulheres negras. Portanto, a Comissão de Reparação e essa cidade deve a essas mulheres uma reparação devida para que elas possam cuidar de fato com dignidade dos seus filhos e também cuidar de si mesmas. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Para comentar a Tribuna Popular, vereador Silvio Humberto. Vereador Orlando Palhinha. Presidente, questão de ordem, pela ordem. Eu quero, aproveitando a colocação da vereadora Ladilson, dizer da minha felicidade da sessão desta tarde
e que nós estaremos elaborando uma pauta para o governo do Estado, ao prefeito Bruno Reis também, para que todos os vereadores aqui, suprapartidariamente, possam assinar esse manifesto ao Corpo de Bombeiros, pedindo o alvará provisório da Abraço à Microcefalia. Eu vou, junto com os vereadores, vou dar utilidade pública para que emenda como essa do deputado Bacelar possa vir e cair nos cofres da Associação Abraço à Microcefalia. Essa atitude nossa não visa os holofotes para mim, vereador Palhinha, em si. Essa casa faz o dever de casa. Muito obrigado, presidente. Obrigado, acolhida por todos. A sua sugestão, vereador Orlando Palhinha, junto com a da vereadora Aladilce Souza. Vereador Silvio Humberto, por 3 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Eu quero me associar também aqui aos pronunciamentos dos colegas que me antecederam aqui, né? A importância de se dar visibilidade e aí valoriza esse instrumento aqui tão necessário que é a Tribuna Popular, onde nós podemos, assim, de fato, ouvir as demandas da população. E aqui eu entendo também que, mais do que o nosso ato de vontade, senhor presidente e demais colegas, é preciso políticas públicas, né? Políticas públicas construídas com vocês que sabem o que de fato estão sentindo, na sua grande maioria, quase na sua totalidade, pelo menos o que eu tenho visto aqui, que se coloca como também as mães atípicas, são as mulheres. E, sobretudo, como bem disse o companheiro Hamilton, são as mulheres negras. Então, nós precisamos construir, de fato, essas políticas públicas, e aí eu quero colocar também o nosso mandato à disposição para que se faça, de fato, essa união de esforços para tentar justamente destravar essas questões que impedem, de fato, que os recursos cheguem, porque não se vai fazer políticas públicas sem recursos. E também sem vocês. Então, esse depoimento que foi dado aqui, esses relatos, as crianças que aqui estão, né, é importante a gente ter essa consciência, porque, às vezes, quando você não vê e não está próximo a você, você termina, assim, não dando a prioridade devida. E, quando chega aqui, nós sabemos que são problemas reais que atingem, né, porque, além de você ter o recorte do ponto de vista, tem um racial, tem uma questão de gênero, tem a questão social, porque, assim, quando você tem um recurso, você tem a grana e tem as possibilidades, como bem disse aqui o vereador César Leite, né? Você consegue tratar de uma outra forma, você consegue garantir dignidade, e quando não se tem esse acesso a esses recursos, o que tem que se garantir são políticas públicas. E essas políticas públicas precisam não só tratar das crianças, mas garantir o acesso digno e tratar de quem cuida de quem cuida, né? Então, isso precisa ser tratado, isso precisa ser, de fato, uma prioridade, né? Uma prioridade de todos nós, uma prioridade do governo do Estado, uma prioridade do município, uma prioridade do governo federal, mas isso precisa, de fato, sair do papel. E, então, assim, quero que vocês contem conosco aqui, né? Conte com o nosso mandato, com a capacidade nossa de articular são 43 vereadores e vereadoras aqui, que cada um, dentro da sua coloração partidária, fazer os esforços, fazer as conexões necessárias. E quero aqui também, senhor presidente, só com uma tolerância aqui, saudar aqui essa exposição da União dos Escoteiros, dizer que é fundamental, assim, vocês estarem aqui, porque vocês servem de espelho, de inspiração para a nossa juventude. Então, parabenizar essa ação, conte conosco, quero me colocar aqui para visitar vocês, conhecer mais de perto esse trabalho de vocês, porque nesse momento que a gente tem perdido muitos jovens aqui nessa cidade, a ação da União dos Escoteiros é fundamental para a proteção da nossa juventude. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Silvio Humberto. Para comentar, Tribuna Popular, vereadora Débora Santana, pelo tempo de 3 minutos. Nós temos ainda inscritos vereador Anderson Ninho, vereador André Fraga, vereador Alexandre Aleluia, vereadora Marcele Moraes, e a gente encerra com isso as inscrições para comentar da Tribuna Popular para abrirmos o Pinga Fogo.
Boa tarde a todos. Boa tarde à equipe do Abraço, a essa instituição que tem trabalhado em prol dessas crianças. Quero aqui dizer que tenho a honra de ter sido a primeira enfermeira do Roberto Santos a abraçar as mães com microcefalia, porque foi lá que foi dado o primeiro passo. Não é isso, meu amor? E nós, através da Fiocruz, criamos o ambulatório, criamos o atendimento humanizado, criamos o atendimento onde as crianças tinham todas as especialidades atendidas. Estou mentindo, colegas? Eram atendidas. E eu fui um pouco chacoalhada pelo um comentário que eu fiz sobre o Hospital Roberto Santos, e eu vou reiterar, porque passei por mentirosa, e como mentirosa eu aprendi que eu não sou. Deus me deu o dom de falar a verdade a todos nós, e eu quero dizer que a microcefalia no Roberto Santos acabou sim, não acabou? Acabou sim. As 300 mães foram postas a procurar outros serviços, sem nenhuma explicação. Foi ou não foi? Eu estava lá e atendi essas mães. Do nada, tiraram todo o atendimento de microcefalia para botar a regulação do Estado. Quer dizer, um serviço no ambulatório. Além de tirar do ambulatório, tiraram do segundo andar. Vocês lembram o que eu fiz no segundo andar? Uma ala toda, onde vocês tinham fono, físio, terapeuta ocupacional, odonto, oftalmo, tudo no mesmo dia. Vocês lembram disso que eu fiz? Fiz ou não fiz? Pronto. E tiraram do dia para a noite. Eu cheguei sem me avisar, estava tudo na rua e as mães desprovidas do atendimento. E agora disseram que está tudo bom lá, que está tudo ótimo. E eu fui, que eu não posso, no governo do Estado da Bahia, na programação orçamentária, física orçamentária do Hospital Roberto Santos, peguei todos os dados, fiz uma comparação bem rápida, e o Hospital Roberto Santos deixou de faturar 2 milhões em 2024 por falta de atendimento. Então, gente, está faltando, sim, atendimento. Ele não fechou. As pessoas que trabalham lá têm dignidade. Os médicos que estão lá querem trabalhar, sim. Ele não fechou, mas ele diminuiu os atendimentos, e eu reitero que possa voltar, sim, a atender as mães com microcefalia lá, porque era bom, era um serviço de excelência, foi acabado e precisa retornar. Então, em 2019, lá foi faturado quase 4 milhões. E agora, em 2024, foi 2 milhões a menos de faturamento ambulatorial. E não sou eu que estou dizendo, quem quiser entra aí na programação física orçamentária do governo do Estado da Bahia, pega os dados. E, ambulatorialmente, lá tem obstetrícia. Como é que um hospital que tem emergência obstétrica não tem ambulatório de obstetrícia para atender as mulheres? Como é que não tem, com tantas mães sendo atendidas, está faltando o neuropediatra, só tem um agora, coitada, lá, sofrendo. Então, o que eu peço? Tem médicos dentro do hospital, em contas médicas, em outros locais, que podem atender no ambulatório e reabrir o ambulatório como, de fato, era em 2020 e 2019. Obrigado, vereadora Débora Santana. Para comentar a tribuna popular, vereador Anderson Ninho. No estado em plenário, o vereador André Fraga. Boa tarde a todos, a todas. Antes eu queria dar uma saudação especial aos escoteiros e escoteiras aqui hoje. Tive a oportunidade de diversas vezes plantar árvores com vocês, especialmente com o coletivo lá de Estela Mares, onde a gente deixou muita árvore plantada e participei de diversas atividades. Então, parabéns por chegarem até aqui, tantos anos de atividades e influenciando tantos jovens. Com relação à pauta da microcefalia, eu queria me associar à maior parte aqui dos vereadores e vereadoras que já falou, especialmente com a pauta específica dos desafios da maternidade,
acompanho há algum tempo essas questões a partir do mandato, desde ainda como secretário. Mas eu acho que tem uma coisa aqui que todo vereador e vereadora pode fazer. E é fácil ajudar elas. Sair do discurso. O presidente Lula vetou o PL 6064 na Câmara de Vereadores. De deputados. Obrigado. Repetindo para a linha. O presidente Lula vetou o projeto de lei 6.064 lá na Câmara de Deputados. Esse projeto definiu uma indenização do Estado brasileiro e uma pensão vitalícia às mães. Por quê? Porque as crianças hoje têm microcefalia, nasceram com microcefalia, porque o Estado negligenciou os serviços de saneamento. Porque elas foram picadas por um inseto, por um mosquitinho desse tamanhozinho. Enquanto estavam grávidas, esse mosquitinho com a zika fez com que elas desenvolvessem microcefalia. Então, entendendo isso, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que foi vetado pelo presidente. Dá para cada vereador e vereadora aqui buscar o seu deputado federal e pedir para derrubar o veto. Vamos ajudar. Vamos ajudar isso. Vamos pedir lá para o meu deputado. Eu já falei com o meu. Deputado, derruba esse veto aqui, porque é justo, é necessário. Elas precisam. Editou um MP, né, dando uma indenização, mas tirou a pensão. Então, quero pedir, faço esse apelo aqui aos colegas vereadores. Todo mundo aqui tem um partido político. Todo mundo tem relação com o deputado federal. Liga lá para ele, mesmo que não é do seu estado, não é daqui, é de outros estados. Derruba esse veto. É só isso. Obrigado, vereador. Vereador Quênio, para comentar a tribuna popular, 3 minutos. Cumprimentar a mesa no nome do presidente, a todos os presentes, a Marta, a Raniele, e dizer a todos que nós precisamos nos unir para essa causa tão nobre que é o Abraça Microcefalia. Eu que conheci o Abraça Microcefalia há 4 anos atrás, né, na época a presidente era a Mila, e nós tivemos uma participação do Driblando a Fome nesses 4 anos, que foi destinado ao Abraça Microcefalia, ajudar as famílias. Mas mais do que isso, eu me associo à fala do vereador César em dizer o seguinte: essas mães, elas param a sua vida, tudo o que elas têm que fazer, por amor a essas crianças, que muitas das vezes os pais que descobrem que a criança tem a microcefalia, alguns pais abandonam essas mães, deixando elas com toda a responsabilidade. E essa mãe, então, vive a sua vida em prol de ajudar essa criança com amor, com carinho, de se entregar totalmente a essa criança. E, infelizmente, quando essa criança parte desse mundo, essa mãe se vê desamparada, essa mãe se vê sem um subsídio, sem algo que a ajude, porque ela saiu do mercado de trabalho, ela deixou a parte profissional para cuidar dessas crianças. Então é importante que nós, quanto representantes do povo, eleitos, como foi dito aqui, por familiares de crianças com Abraça Microcefalia, tenhamos sim um olhar carinhoso, independente de coloração partidária, mas que nós venhamos a lutar pela vida. Eu parabenizo vocês por essa iniciativa, por virem aqui, por falar com os vereadores, por mostrar as necessidades de vocês, e coloco o mandato de Quênio Rezende, como sempre, à disposição de vocês. E vamos fazer isso, todos nós. Foi dado aqui um número de Pix, mas não só para os vereadores, mas para todos que estão nessa plateia, para que todos nós possamos ajudar a valorizar a vida. Obrigado, senhor presidente. Encerrados os comentários, pinga fogo, inscrição pelo governo. Estão vereadores Aleluia e Marcele. A senhora... Não, vereadora, é a duração de 1 hora a partir do momento que iniciou a sessão. A sessão foi registrada que foi iniciada às 14h40. Então, nós temos ainda tempo de pequeno expediente.
É só por esse motivo. E depois a gente abre, então, o grande expediente com os tempos partidários. Assim que o presidente chegar e nos convocar. Bem, nesse momento, pinga fogo, já inscrito pela liderança do governo, o vereador Alexandre Aleluia dividindo o tempo com a vereadora Marcele Moraes. Eu vou continuar colhendo as indicações aqui, a partir da fala do vereador Aleluia e da vereadora Marcele. Senhor presidente, eu dividirei o meu tempo. Na verdade, falarei de maneira muito breve, e depois a vereadora Marcele ocupará a tribuna. Meu discurso é basicamente para homenagear e prestar, fazer uma moção de pesar, né, a Cristina Lira Alves, esposa do nosso ex-secretário municipal e estadual, José Antônio, que faleceu hoje de manhã. Cristina foi uma pessoa muito presente para a Santa Casa de São Félix, fez um serviço excepcional frente à Santa Casa, uma pessoa dedicada à filantropia, à saúde do nosso Estado, e merece a nossa homenagem. Hoje de manhã, ela teve o seu passamento. Cristina também faz parte da minha família. Ela é irmã do meu cunhado, Milton Hollenberg, e eu presto aqui toda a minha homenagem como amigo, como pessoa da família, e para uma pessoa que realmente teve uma presença muito forte no nosso Estado. Queria aqui pedir 1 minuto de silêncio para Cristina Alves Lira. Muito obrigado, presidente. Faremos assim que a vereadora Marcele Moraes fizer uso da palavra, vereador. Vou fazer aqui, presidente, uma comunicação inadiável. Queria saudar aqui a todos os vereadores, vereadoras, a toda a tribuna popular, a União dos Escoteiros, a Associação Abraço. Mas hoje aqui, senhor presidente, mais uma vez eu vim falar de um assunto muito sério. E eu, como médica veterinária, não poderia deixar de me pronunciar. A Universidade de Potiguar, localizada em Mossoró, Rio Grande do Norte, um professor veterinário convidado usou um filhote de apenas 6 meses em procedimento de medicina veterinária, provocando uma parada cardíaca proposital no animal para ensinar os estudantes. Segundo relatos, o filhote foi sedado, intubado e, posteriormente, induzido a uma parada cardíaca para que os estudantes pudessem saber a técnica. Vamos lá. A medicina veterinária, ela foi criada para proteger e cuidar dos animais. Isso não significa fazer teste com uso de maus tratos. Submeter o animal a um procedimento como esse, a uma parada cardíaca. Então, eu vim aqui fazer uma moção de repúdio e dizer e solicitar ao Conselho de Medicina Veterinária do Rio Grande do Norte, ao Conselho de Medicina Veterinária Federal, da qual eu tenho muito apreço e sei do trabalho sério que fazem, que investiguem esse profissional e dê a punição devida. O médico veterinário ele foi feito para salvar vidas e não para estar usando animais como teste para ensino. Existem muitas outras maneiras e formas de ensinar que não é com o animal vivo e submeter o animal possivelmente até uma morte. Porque Deus sabe se ele voltaria dessa parada cardíaca. Então, isso é um absurdo. Eu, como médica veterinária, repudio total esse tipo de comportamento, esse tipo de aprendizado, que não é aprendizado, é maus tratos. Isso é crime de maus tratos. E nós estamos aqui para fiscalizar, para falar e para educar aqueles médicos veterinários que precisam saber que proteger e cuidar do animal não é submeter a procedimentos bárbaros como esse. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Marcele. Eu convoco todos os vereadores e vereadoras e também
ao público que está aqui neste auditório para que todos fiquem de pé em respeito a 1 minuto de silêncio pela passagem da senhora Cristina Alves. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, de acordo com acordo de líderes e convocação prévia por parte do presidente Carlos Muniz, declaramos encerrada esta sessão e convocamos a todos para a reunião do Colégio de Líderes, que se iniciará em instantes. Boa tarde a todos. E aqui encerra-se a 28ª sessão ordinária aqui do auditório do Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador para a reunião do Colégio de Líderes, onde os vereadores possam resolver algumas questões em pauta. Então, nesse momento, fique agora com a nossa programação. Boa tarde.